Pergunta que nós temos aqui, vamos responder duas perguntas. A primeira pergunta é do irmão Cleiton Bandeira. Ele pergunta: baseado em Tiago 5,14, eu vou abrir aqui para nós já estarmos lendo esse livro de Tiago, Tiago 5,14, que diz: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que este orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Então, baseado nesse texto, qual o significado do óleo nessa passagem? Seu uso no colégio apostólico e vitalidade no nosso tempo. Utilidade, né? Isso, utilidade. Então aqui encontramos essa passagem. Primeiro, aqui Tiago está dizendo: está alguém entre vós doente? O que deve ser feito? Encontramos duas coisas que devem ser feitas. Chame os presbíteros da igreja. Vejamos que a providência maior é chamar os presbíteros da igreja. E no verso 15 diz que e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vejamos que confessar os pecados se os tiverem cometido. Então, duas coisas da parte dos doentes devem ser feitas: chamar os presbíteros e confessar os pecados se os tiverem cometido. 4 coisas que os presbíteros devem fazer pelo doente: orar sobre ele. Então, orem sobre ele. Primeira coisa, está antes da questão que o nosso irmão perguntou. Orem sobre ele. Depois, ungir o doente com azeite. Depois, invocar o nome do Senhor. Orar a oração da fé, como diz no verso 15. E a oração da fé salvará o doente. Então, nós vemos que essa parte aqui que o irmão pergunta, questão da unção, ungindo-o com óleo. E nós vemos a parte azeite em nome do Senhor. Sem dúvida, o azeite puro de oliva, como era costume entre os judeus, carregar tal óleo com eles em todas as suas viagens para ungir seus corpos e curar suas feridas. O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 10, 34, na oração, na parábola do samaritano, ele falou sobre isso. Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho. Aproximou-se e enfaixou-lhes a ferida, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então, era um costume que era muito comum naquela época, a pessoa carregar esse óleo, esse vinho para poder curar, como nós hoje também usamos certos dispositivos com segurança, quando temos, às vezes, vamos fazer alguma viagem, vamos entrar numa mata, sempre é bom levar
algum produto para poder, se acontecer algum acidente, poder ter em nossa bagagem. Esta unção com óleo era apenas simbólica para a cura do Senhor por meio do Espírito Santo, que é o óleo, o azeite, sem dúvida, simboliza o Espírito Santo e seu poder sanador. No caso, a unção com óleo, ela estimula a fé. Vamos ler o que está em Marcos, capítulo 6, verso 33. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Então, aliás, Marcos 6,13. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então, a cura relacionada à unção com óleo é mencionada tanto neste verso lido, como também em Tiago, capítulo 5, verso 14. O óleo provavelmente era usado como símbolo da presença e do poder do Espírito Santo. E o óleo era muito utilizado nos tempos antigos. Agora, precisamos ter um cuidado com achar que o óleo é uma espécie de ponto de contato. É o óleo que vai fazer o resultado da cura do doente. O azeite nada faria se somente a unção fosse realizada. O que vale é a oração, como diz aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Então, e orem sobre ele. Então, o que vale é a oração. O óleo seria apenas um complemento à presença do Espírito Santo. E no verso 15, e a oração da fé salvará o doente. Quando a oração da fé é feita e o nome de Jesus invocado, o Senhor restaurará o doente e perdoá-la se tiver pecado. Então, nós precisamos orar, interceder pelos enfermos. Agora, na Bíblia, questão do óleo, da unção, ela tem uma participação muito importante, desde lá da consagração dos sacerdotes, dos reis, das coisas que eram consagradas ao Senhor. Nós vemos que o óleo, podemos colocar também o bálsamo, outros tipos de perfumes, eram símbolos que se utilizava muito nos tempos antigos. E hoje também são outras religiões, seitas, utilizam-se destes aromas, desses produtos, para estar utilizando no corpo da pessoa, e dessa maneira nós precisamos ter um bom entendimento daquilo que é da parte de Deus e daquilo que pode desviar do caminho do Senhor. E isso é algo que nós precisamos sempre estarmos com bastante cuidado, porque
Nós vemos ali no caso do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava no Getsemane, que é o lugar de prensa de óleo, no Monte das Oliveiras, ali simboliza este óleo que foi prensado no Senhor Jesus Cristo, quando também Maria ungiu o corpo do Senhor Jesus Cristo, derramando aquele vaso de alabastro com um nardo finíssimo, de grande valor, como que ungindo o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então é algo que precisa ter muito cuidado com relação a esta unção com azeite em nome do Senhor Jesus. Amém.